Todos já conhecem a história de Jó. A história de Jó é uma grande fonte de inspiração para a edificação da verdade de fé em Deus. A vida de Jó demonstra que nós cristãos muitas vezes desconhecemos as muitas maneiras pelas quais Deus está trabalhando na vida de cada cristão. Hoje nós vamos tirar algumas dicas muito preciosas do comportamento desse grande homem de Deus. Já volto. Graça e paz da parte de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Seja muito bem-vindo. Mais um vídeo neste canal. Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. Antes do assunto, peço por gentileza, se não for inscrito, se inscreva. E para ressaltar aqui, eu não te peço nada, não te peço oferta, dinheiro. A única coisa que te peço é apenas sua inscrição, ativação do sininho e o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não te custa nada, é completamente de graça. Desde já, meu muito obrigado. A vida de Jó é também uma que suscita a pergunta comum: por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? É uma pergunta antiga e difícil de responder, mas os cristãos sabem que Deus está sempre no controle e não importa o que aconteça, não há coincidência, nada acontece por acaso. Jó era um cristão no Senhor. Ele sabia que Deus estava no trono e no controle total, embora não tivesse como saber porque tantas tragédias terríveis estavam acontecendo em sua vida. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Ele tinha 10 filhos e era um homem de grande riqueza. A Bíblia nos diz que um dia Satanás se apresentou diante de Deus e Deus perguntou a Satanás o que achava de Jó. Satanás então acusou Jó de honrar a Deus somente porque Deus havia abençoado. Então Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos e as riquezas de Jó. Mais tarde, Deus permitiu que Satanás o afligisse fisicamente. Jó sofreu profundamente, mas não acusou a Deus de fazer o mal. Os amigos de Jó tinham certeza de que Jó devia ter pecado para merecer punição e discutiu com eles sobre isso. Mas Jó manteve a sua inocência, embora tivesse confessado que queria morrer e fez pergunta a Deus. O homem mais jovem, Eliú, tentou responder por Deus antes que o próprio Deus respondesse a Jó. Contém algumas das mais impressionantes poesias sobre a magnitude e o poder de Deus. Jó respondeu aos discursos de Deus com humildade e arrependimento, dizendo que havia falado de coisas que não conhecia de Deus. Disse aos amigos de Jó que estava zangado com ele por falar falsidades sobre ele. Ao contrário de Jó, o qual havia falado a verdade de Deus, lhe disse que oferecessem sacrifício e que Jó oraria em seu nome e que Deus aceitaria a oração de Jó. Jó fez isso provavelmente perdoando seus amigos por sua dureza. Deus restaurou a sorte de Jó em dobro e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó viveu 140 anos depois de seu sofrimento. Jó nunca perdeu sua fé em Deus, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas que o testaram no mais íntimo do seu ser. É difícil imaginar a perda de tudo o que possuímos em apenas um dia. Casa, posses e até filhos. A maioria dos homens se afundaria em depressão e talvez se tornasse suicida depois de uma perda tão grande. Embora deprimido o suficiente para amaldiçoar o dia de seu nascimento, Jó nunca amaldiçoou a Deus, nem hesitou em o seu entendimento de que Deus ainda estava no controle.
Os 3 amigos de Jó, por outro lado, em vez de consolá-lo, deram-lhe maus conselhos e até mesmo acusaram de cometer pecados tão graves que Deus o estava punindo com miséria. Jó conhecia Deus bem o suficiente para saber que ele não trabalhava dessa maneira. De fato, Jó tinha um relacionamento tão íntimo e pessoal com o Senhor que era capaz de dizer: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Quando a esposa de Jó sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, Jó respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A situação de Jó, da morte de seus filhos e perda de sua propriedade, ao tormento físico que sofreu, além da aranga de seus supostos amigos, nunca fez com que sua fé vacilasse. Ele sabia quem era o seu Redentor, um Salvador vivo, que algum dia viria fisicamente à terra, e ele entendeu que os dias do homem são ordenados, quer dizer, numerados, e não podemos ser mudados. A profundidade espiritual de Jó é demonstrada por todo o livro. Tiago se refere a Jó como um exemplo de perseverança ao escrever: irmãos, tomai por modelo do sofrimento e da paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terra, misericórdia e compassivo. Tiago 5, 10 e 11. Jó nos ensinou com a vida e o comportamento dele como deve ser verdadeiramente a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Veja aqui logo alguns dos grandes ensinamentos que podemos aprender com a vida deste grande homem e fiel servo de Deus. Primeiro, não importa o que venha a acontecer nas nossas vidas, devemos sempre nos lembrar de que Deus é Deus. Ele sempre está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Ele tudo vê e somente Ele tem o poder para fazer ou mudar qualquer situação, mesmo que a nossa vida esteja mergulhada na dor e no sofrimento, e no momento certo, o Senhor entrará com providência e livramento, porque Ele está ao nosso lado. Ele sabe o que está acontecendo com todos nós e Ele jamais permitirá que nossa dor e sofrimento sejam maiores do que podemos suportar. Segundo, jamais devemos apoiar a nossa fé em confiança em Deus dos nossos bens materiais, das pessoas e nem mesmo na nossa própria saúde. A nossa fé deve ser apoiada somente em Deus, no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Terceiro, tudo que temos pertence a Deus. Ele nos dá alguma coisa, mas Ele também pode tirar ou permitir que tal coisa possa ser tirada das nossas vidas. Isso Ele faz na hora e no momento que Ele achar que deve ser feito. Por isso, devemos dia após dia agradecer a Deus por Ele permitir que possamos dividir a nossa vida com os nossos entes queridos, ou por Ele permitir que possamos desfrutar de alguns confortos, vantagens, dom ou bem material. Da mesma forma, devemos agradecer se porventura Ele achar conveniente tirar tudo isso. Essa parte é muito dura para todos nós que somos simplesmente imperfeitos humanos. Nós não devemos e não temos condições nenhuma de sondar os pensamentos, ações do nosso Deus. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer e a hora que Ele quiser. A única coisa que podemos fazer em um momento de grande necessidade ou angústia é clamar pela misericórdia dEle e pedir um milagre ou uma restauração. 4. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quiser, como já disse. Jamais podemos esquecer de que Ele, a nossa vida e a nossa fé deve ser muito parecido com o que Jó praticou. Jó disse em certa ocasião que mesmo que ele viesse a morrer, ele tinha certeza de qual acontecimento seria melhor para ele, porque assim ele poderia ver a face de Deus.
É isso que devemos aprender. Ainda que isso seja muito duro para nós, devemos aceitar a onipotência do Senhor e nos humilharmos diante da presença dele. E depois de ter certeza absoluta de que, seja lá o que estiver acontecendo nas nossas vidas, isso está sendo realizado sempre para o nosso próprio bem. Outro ponto importante também é que, mesmo diante das dores e dificuldades das nossas vidas, nós devemos fazer um grande esforço para não ficarmos imersos nos nossos próprios dramas e problemas, mas também procurar olhar as dificuldades e necessidades do nosso próximo. Como o livro de Jó deixa bem claro, a sabedoria humana tem seu limite, mas Cristo é a sabedoria de Deus. Então, pela graça divina, por meio da fé em Cristo, podemos ter acesso à sabedoria que vem do alto, que nos leva a uma vida de temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Amém? Fico por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Shalom.